Tradição versus verdade. Dr. Jim Richards. Esta série vai abordar o que é tradição e o que é verdade, principalmente em relação ao diabo. Neste primeiro capítulo já temos algumas pinceladas sobre o tema. Acompanhe os próximos textos. A tradição é uma ferramenta incrivelmente poderosa. De fato, Jesus diz que ela era tão poderosa que poderia fazer com que a palavra de Deus não tivesse efeito em sua vida. Esse efeito neutralizador acontece quando a tradição se torna parte do nosso sistema de crenças, tanto quanto a palavra de Deus. A tradição é o produto de ideias e percepções que foram repetidas com tanta frequência que se tornaram aceitas como realidade. Quando isso acontece, elas se tornam tão importantes para nós quanto a própria Bíblia. A tradição não é algo que nos deixa passivos. É algo que tentamos guardar, manter e defender. Faz parte de quem somos. Nós nos compreendemos por meio de nossas tradições. Portanto, lutamos para preservá-las. A tradição se torna parte do nosso tecido emocional por meio de um processo mental simples. Assim que aceitamos uma determinada opinião, a mente começa a buscar equilíbrio. Em outras palavras, se você acredita que ela é verdadeira, a mente busca provar que é verdadeira. Se você não determinar que algo é falso, e se você se expuser continuamente a essa ideia ou comportamento, com o tempo ele será considerado aceitável e factual. Essa é a sutileza do engano. Isso não é algo que acontece apenas em um nível emocional. Sua mente trabalha até que suas crenças e seu senso de realidade estejam bem equilibrados. Existe um conjunto de nervos na base do crânio chamado Sistema de Ativação Reticular. Assim que aceitamos algo ou fazemos um julgamento, a atividade nessa área do cérebro afeta nosso processo de raciocínio. Um processo neurológico começa em nosso cérebro para estabelecer algo como um fato. Ele altera nossa capacidade de percepção. Literalmente, nos faz ver algo como acreditamos que seja. Eu chamo esse processo de raciocínio seletivo. No raciocínio seletivo, paramos de ver as coisas como elas são e buscamos provar o que já escolhemos acreditar. É como olhar para uma palavra e pensar que ela diz cavalo. Você lê a frase repetidamente e finalmente percebe que ela diz casa. Você poderia ajudar que dizia C-A-V-A-L-O. Por que você tinha tanta certeza se ainda estava tão errado? Sua mente já havia determinado o que você estava vendo. Jesus identificou a tradição como uma força poderosa que deve ser enfrentada para que a palavra de Deus tenha poder em nossas vidas. Ele afirmou que os fariseus aceitavam a tradição e rejeitavam a palavra de Deus. Marcos 7:13 diz assim: assim vocês anulam a palavra de Deus pela tradição que vocês transmitiram. A tradição deles desautorizava ou neutralizava a palavra de Deus em suas vidas. A palavra ainda era verdadeira, mas não surtia efeito. No entanto, eles tinham certeza de que estavam servindo a Deus ao pé da letra. Quando pensamos em pessoas que têm problemas com a tradição, tendemos a pensar mais nas pessoas denominacionais que estão um tanto presas em seus programas centenários. Ou pensamos naqueles que são muito conservadores em sua abordagem da fé cristã. No entanto, muitos dos grupos mais contemporâneos têm tradições igualmente fortes. Essas tradições podem não ser tão antigas, mas são tão restritivas quanto as das denominações mais antigas. Nossas tradições começam no momento em que insistimos em vê-las. No momento em que o novo paradigma é estabelecido, começamos a formar uma nova tradição. É nesse momento que nos tornamos cegos a qualquer coisa que não seja o nosso ponto de vista. Uma vez que ele é aceito como verdade,
iniciamos um processo de repetição inquestionável, até que não consigamos conceber nenhum outro ponto de vista. Os fariseus ouviram a mensagem do amor e do perdão de Deus, mas insistiram que sua doutrina estava correta. Por se apegarem ao seu ponto de vista, nunca conseguiram ver o que as Escrituras realmente diziam. Assim, eles não apenas rejeitaram a verdade, como também crucificaram aquele que trouxe a verdade. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: "O quê? Nós também somos cegos?" Jesus respondeu: "Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Insistir em ver é o caminho para a cegueira e para a tradição. Uma vez que algo é aceito como fato, é posto em prática sem reflexão ou questionamento. Tudo o que precisamos fazer para ver é, honestamente, considerar outras possibilidades. A palavra de Deus contém tantas possibilidades para as quais já fechamos nossa mente. Portanto, é impossível vê-las. Estamos tão consumidos em defender nossa posição que, como os fariseus, crucificamos aqueles que trazem a verdade que nos libertará. Devemos nos livrar da necessidade de provar que estamos certos. Não coloque tanto da sua autoestima em estar certo. O que vejo sobre qualquer assunto pode estar certo ou errado. Pode conter pepitas de verdade, bem como pepitas de erro. Estar certo ou errado não muda quem eu sou em Jesus, nem minha posição diante daqueles a quem ministro. Damos ênfase demais à necessidade de estar certo e pouca ênfase à necessidade de servir e edificar. Para ver o diabo como ele é, precisamos examinar as Escrituras, pois sabemos que elas falam sobre ele. Muitas vezes tentamos compreender o que não sabemos, ou mesmo o que não temos como saber. Devemos nos concentrar no que é certo e separar os fatos das suposições. Não devemos sentir a necessidade de criar doutrina sobre o que não sabemos. Se não sabemos, não sabemos. Deus ainda será nosso Deus se não tivermos todas as respostas. Se a Bíblia não for clara sobre uma questão, então Deus obviamente não considerou que ela fosse importante o suficiente para ser elaborada. Se Deus não elaborou, nós também não deveríamos. A lei da primeira referência é essencial para descobrir qualquer verdade. Devemos voltar o mais longe possível no tempo para descobrir a verdade sobre o diabo. Devemos examinar as referências mais antigas para determinar como devemos encarar o seu início. Em seguida, devemos analisar o que Jesus realizou por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição para entender quem ele é hoje. Muitos dos conceitos doutrinários atuais sobre Satanás começam com fatos. No entanto, eles rapidamente entram no campo da especulação e, por fim, entram em conflito com a obra consumada de Jesus. O erro mais destrutivo não é aquele que é completamente falso. Não, o engano mais diabólico é aquele que contém verdade suficiente para fazer a mentira passar desapercebida, ou, neste caso, inquestionável. Dentro de cada mito há um grau de verdade absoluta. O aspecto desafiador de resolver isso será a recusa em tentar sustentar o mito com a verdade. Para chegar à verdade, começaremos com a origem de Satanás. Nessas passagens das Escrituras, buscaremos desvendar a mentira que se esconde por trás da verdade. Ao fazer isso, obteremos um conceito mais bíblico de quem Satanás realmente é. Compreender suas origens pode nos dar insights claros sobre como ele pensa e age, e, em última análise, como ele tenta agir em nossas vidas. Isaías 14 e Ezequiel 28 são aceitos pela maioria dos estudiosos como a fonte definitiva para a compreensão da queda de Satanás. Observando essas passagens, podemos identificar o que devemos aceitar claramente. Da mesma forma, devemos tentar identificar a especulação e a tradição subsequente que aceitamos.
juntamente com os fatos. Ao fazer isso, descobriremos a tradição que nos levou a criar um conceito exagerado do diabo. Ao observar a queda de Satanás e entender quem ele era na eternidade e onde sua queda o coloca hoje, faça da sua oração ter olhos que veem e ouvidos que ouvem. Decida-se a ver o diabo como ele é, apenas por meio da obra consumada de Jesus.